O meu pai sempre dizia uma frase muito interessante. Ele falava assim: durma com barulho desses. E pois é, depois daquele vídeo que eu coloquei para vocês, dizendo da dúvida daquela pessoa que me ligou, para explicar um pouco sobre o que acontecia no Sinai e o que acontecia nas oliveiras, no Monte Sinai e no Monte das Oliveiras, aquilo que vem com trovões e raios e aquilo que vem do coração de Jesus para o nosso coração, eu recebi uma série de dúvidas e uma pessoa muito querida me disse: Renato, por favor, explica um pouco mais sobre isso de Velho e Novo Testamento. Então, o que eu quero falar com você hoje é exatamente isso. Eu vou te explicar como você fosse essa pessoa querida que me perguntou. E você é essa pessoa querida. Jesus, ele aponta e diz algumas coisas muito interessantes. Ele fala assim: o Velho Testamento, ele me indica. No Velho Testamento, eu sou a promessa. Aí Jesus diz assim: eu não vim abolir o Velho Testamento, eu vim cumprir. Por quê? Porque eu sou a promessa do Cordeiro Pascual que ia vir para tirar todo o pecado do mundo. E Jesus diz assim: vocês já ouviram muito o Velho Testamento, mas agora eu vos digo. Ou seja, Jesus se coloca como Cristo, ungido de Deus, o próprio Deus, o Deus homem revelado a nós, e ele diz: vocês já ouviram muito o Velho Testamento, agora é hora de ouvir-me, da montanha para o teu coração. E ele diz assim: de todos os mandamentos do Velho Testamento, 2 são os mais importantes: amar ao Pai com toda a minha força, com todo o meu entendimento, com todo o meu discernimento, com todo o meu amor, e amar ao próximo como a ti mesmo. Esses são os 2 grandes mandamentos da nova aliança. E ele diz assim ainda, Jesus: se você quer ser cristão de verdade, você não vai abolir o Velho Testamento, mas você vai ser mais justo do que tudo aquilo que o Velho Testamento te pedia. Mas você vai falar: mas eu não sei qual é sobre o Novo e o Velho Testamento. Isso que esse meu amigo me pediu, e eu quero te explicar. Essas ideias de Novo e Velho Testamento já são uma discussão na igreja desde o século II. Existe uma continuidade entre o Velho e o Novo Testamento ou existe uma ruptura? Deus mudou? Ou o Deus do Velho Testamento é um e o Deus do Novo Testamento é outro? Eu devo abandonar ou eu devo continuar com o Velho? Alguns anos atrás, eu preguei isso porque me fizeram conhecer uma frase que dizia assim: a Bíblia toda e toda a Bíblia. Um grupo de crentes, de apóstolos, vieram até mim e a Lucia nos ajudar no nosso momento de igreja em Portugal e vieram com essa frase. Mas hoje, eu e você temos o direito, como os crentes de Bereia, a ter dúvidas que vêm acompanhado como essa. Como pode um Deus ordenar guerras, destruição de povos inteiros, punições severas, e depois se revelar com um Deus que manda dar outra face, amar os inimigos, perdoar 70 vezes 7? Como é isso? Como pode um Deus da velha aliança ser revelado agora como um Pai amado, querido, que Jesus nos ensina? Que dificuldade, não? Existe mesmo uma contradição entre o velho e o novo? Ou é só uma diferença de contexto, uma diferença de povos? O mais importante é que eu e você entendamos que hoje existe uma tensão muito grande. Por quê? O que Deus quer fazer comigo e com você hoje é que você entenda qual é o seu, presta atenção, o seu endereço espiritual. Se é o Sinai ou se é as oliveiras. Ou seja, eu devo ou não devo abandonar o Velho Testamento? Eu quero te dizer que antes de você decidir de abandonar ou não o Velho Testamento, você precisa entender algo importante, que Deus é um Deus de alianças.
A Lucy não gosta muito quando eu falo, mas em espanhol se diz: Deus é um Deus de pactos. Por quê? Ele criou várias alianças com a sua criação, mas para que a gente possa entender sobre Novo e Velho Testamento, você tem que entender que Deus fez três grandes alianças, três grandes pactos que nós devemos entender. Primeiro pacto foi com Noé, que ele disse assim: olha, você, a sua família, os animais que você trouxe na arca, nunca mais morrerão por dilúvio. E eu vou fazer um pacto eterno, uma aliança eterna com vocês. E o sinal dessa aliança vai ser um arco-íris, porque todas as vezes que você verem as nuvens carregadas, vocês vão se lembrar desse pacto eterno. Esse é eterno, não muda, não é provisório. Depois, Deus fez uma aliança com Abraão. Ele diz assim: eu estabeleço com você, Abraão, o meu concerto, onde ande na minha presença e ser perfeito, porque em ti serão abençoadas todas as nações da terra. Eterno, aliança eterna. E depois ele fez um pacto, uma aliança com Moisés, e disse assim: olha a diferença. Se você for diligente, andar na minha presença, ouvir a minha voz, guardar os meus concertos, as minhas leis, vocês serão a minha propriedade particular, um reino de sacerdotes, um povo santo. Se vocês cumprirem a minha lei, vocês vão ter tudo. Tudo. Mas se vocês não cumprirem, vocês receberão terror, febre, inimigos, tormento, e aí começa aquilo que nós tanto falamos, que é a famosa lei de Moisés, o Velho Testamento. Mas como é essa velha aliança? Como é essa aliança, essa lei de Moisés? O que é o tal do Velho Testamento? O Velho Testamento era que quando o povo estava saindo do deserto para chegar numa terra prometida, Deus se revela aos homens com aqueles famosos 10 mandamentos, e ele dá também uma série de regras, de preceitos, onde ele estabelece cerimônias religiosas, ele estabelece um dia santo para Deus, ele fala sobre ofertas, onde você tem que comprar e pagar as suas bênçãos, porque você vai ter que fazer uma oferta pelo pecado, pelos pecados ocultos, pelo sacrifício. Ele ensina e proíbe comidas e coisas que nós temos que comer. Ele fala de dias a ser trabalhados. Deus começa a mostrar as relações humanas lícitas e ilícitas, com quem casar, com quem não se casar, fala sobre adultério. Ele proíbe pactos espirituais, alianças espirituais, ele castiga quem consultar os médiums, os adivinhos, os encantadores, quem lê os horóscopos. Ele proíbe todas essas práticas, ele estabelece festas especiais que não são cumpridas até hoje. Ele diz roupas que devem ser usadas, roupas que não devem ser usadas. Ele fala sobre propriedades, assuntos morais, fala sobre idolatria. E ele, depois de falar tudo isso, depois de dar os 10 mandamentos, o povo diz assim: olha, Senhor, tudo que o Senhor tem falado, isso nós faremos. E o que acontece? Isso é como hoje os cristãos estão vivendo ainda no Sinai. Por quê? Os cristãos hoje estão vivendo debaixo da lei de Moisés, uma lei onde tem 4 coisas que você deve aprender: culpa, medo, obrigação e recompensa. A culpa, porque se eu não cumprir, vai vir tudo de ruim na minha vida. Os líderes mandam eu cumprir, eu tenho que cumprir. O medo, ai meu Deus, se eu não cumprir, se eu não der oferta, eu vou morrer, eu vou para o inferno, eu vou perder a salvação. A obrigação é que você deve comprar, você deve fazer aquilo porque os líderes dizem assim para você: está escrito, você é obrigado a cumprir, porque está escrito, a Bíblia toda e toda a Bíblia. E ainda a grande recompensa, se você pagar das ofertas, os dízimos, sacrificar, fazer jejum, tudo, o que vai acontecer? Você vai receber as bênçãos do Senhor. Ou seja, esses são os famosos fardos que Jesus disse lá da montanha, para o meu e para o teu coração. E diz assim: vocês líderes religiosos são uns hipócritas. Vocês colocam fardos pesados, culpa, medo, obrigação e recompensa na vida das pessoas e não tiram deles e impedem que eles entrem no céu, e vocês também não vão entrar. Por isso que eu digo, diz o Senhor Jesus,
eu não os conheço. E aí nós voltamos à velha pergunta, por que ainda nós estamos vivendo assim? Numa igreja que culpa, uma igreja que incita o medo, a obrigação, a recompensa. Por quê? Porque alguns dizem ainda que o Velho Testamento ele foi para preparar a vinda de Jesus, faz com que os crentes se amadureçam. Ou seja, tudo bem, tem razão, mas está mostrando um caráter de Deus violento, um Deus sectário, um Deus que põe regras impossíveis de serem vividas. Outros dizem, mas o Velho Testamento tem uma limitação cultural, porque era um tempo de guerras, de conquistas. Ou seja, lá o Deus se apresenta olho por olho, dente por dente. Então ficou velho, Deus mudou. O Deus do Velho Testamento é um outro Deus. Então, hoje nós temos que entender que a tensão é grande, porque no Velho Testamento, os nossos opositores, a eles, a morte. No Novo Testamento, aos opositores, o amor e o perdão. Então, aí chega no escritor do livro de Hebreus, no Novo Testamento, que ele diz assim, baseado na frase de Jesus, este é o cálice da minha nova e eterna aliança que eu faço com vocês, uma aliança no meu sangue. Por quê? Porque a velha aliança, ela era provisória, e a nova aliança é eterna, nova e eterna aliança, disse Jesus. A velha aliança mostrava que ia vir o Cordeiro Pascal, que tirava o pecado do mundo. E aí João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na nova aliança. A velha aliança tinha o pecado e a culpa. E na nova aliança tem a expiação, o pagamento, cravou na cruz todo o nosso risco de dívida. Ou seja, ao cumprir o Velho Testamento, Jesus se revela como nosso eterno e suficiente Salvador, porque não existe expiação de pecados com sangue de animais. E aí o escritor de Hebreu diz assim, se a velha aliança fosse boa e sem defeito, por que buscar uma segunda? Por que buscar uma segunda e nova aliança? Se a velha era fraca e inútil, ela não aperfeiçoou ninguém, mas a nova aliança aperfeiçoa e traz esperança. A velha usava sangue de animais, a nova usa o sangue de Cristo, o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então nós temos, eu e você, nós não temos que romper com o Velho Testamento, mas a cada dia, diz a palavra, o escritor de Hebreus, o que é velho tende a desaparecer. Então nós temos que aprender a usar o Velho Testamento seguindo as palavras de Jesus. Se você ler a Bíblia, o Velho Testamento, e ele não estiver de acordo com as palavras que Jesus falou na Nova Aliança, não use, não serve, acabou, desapareceu. Portanto, não há uma ruptura, mas o que houve foi umas mudanças no plano de Deus. E nós temos que entender que ele é um Deus soberano e ele é Senhor. Então, desde hoje, para todo sempre, vivamos na nova e eterna aliança, porque é dela que Jesus vai falar, lá da montanha, para o meu coração e para o teu coração. E como dizia o meu pai, durma com um barulho desse e Deus te abençoe no nome de Jesus.